Piscianas, piscianos, como é que vocês são, meus amores? Espero que sejam bem, seja mais bem-vinda, mais bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarot. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto. Um canal diferente, aqui a gente traz leveza, brinca um pouco, tá? Não tá muito pesado, né? Então, tem que ter leveza. Bora lá para a leitura de vocês, sem mais delongas, lembrando que são energias predispostas, ou seja... energias predispostas sim a acontecer, se vão acontecer ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua, tá? Essa leitura pode estar espelhada, falando com alguém que você esteja lidando, pode refletir um passado ou até mesmo um presente aqui. E é para todos os planetas aí, Sol, Lua, Ascendente, enfim, Dapt pode pegar para você sim a mensagem. Bora lá? Tinha mais algum recado que eu tinha que dar? Não lembro. Esse vídeo era para ter saído às 18 horas de hoje, dia 8, só que eu não consegui gravar antes do eclipse, só depois do eclipse, então considere uma leitura meio que especial, é uma leitura pós-eclipse. 8 de espadas. Namorados, que isso? Namorados, Tarô. Valete de espadas. Tô gostando do que eu tô vendo aqui, tá? De uma certa forma, algumas pessoas podem interpretar isso como algo negativo, tá? Mas eu não estou interpretando isso como algo negativo, não. Gostei. Página de paus, 4 de copas, alguma situação aqui que me satisfez, um cavaleiro de ouros trazendo uma finalização de uma dor e o início de uma situação bem rápida. Muito refletindo essa questão. Bora lá. Vamos lá. Nós abrimos aqui, peixes, com o 8 de espadas, clarificado pelo 5 de ouros. Já posso dizer que eu estou falando com pessoas que talvez estejam passando por um momento meio complexo aí, tá? Na vida. O 5 de ouros é uma energia muito, muito complicada, muito densificada, fala de escassez financeira, escassez emocional, falta... e ela está clarificando um 8 de espadas, ou seja, mostrando uma espécie de limitação. Algumas pessoas talvez estejam passando por algum tipo de limitação nessa situação que eu falei, tá? Mas aqui também pode me informar essa disposição que, pelo fato de algumas pessoas estarem passando por um processo delicado, complicado, até mesmo de saúde, é como se essas questões elas de uma certa forma limitassem as suas ações aqui, elas limitassem os seus pensamentos, tá? Então talvez você esteja se sentindo preso dentro de uma situação, não consegue muito raciocinar de como poderia sair e tal, né? Talvez você esteja de uma certa forma, não diria, pode ser, né? Com essas questões, tanto emocionais quanto financeiras, essas questões de uma certa forma bloqueadas, tá? A segunda parte eu achei interessante versus a primeira, porque nós temos a lâmina dos enamorados clarificado pelo pajem de espadas. Então eu tô vendo que tem uma espécie de reação aqui. Ou seja, estou falando com piscianos que possam estar passando por esse processo complicado 5 de ouros, tá? Porém, estão buscando uma espécie de reação, onde esse pajem de espadas, ele traz esse ímpeto, essa vontade de fazer diferente, tá? Porém, é uma vontade de fazer diferente que traz uma espécie de dúvida aqui, tá? Será que vou? Será que não vou? Será que vai dar certo? Será que eu arrisco num empreendimento? Será que eu saio desse relacionamento? Entende? Inclusive, algumas questões podem estar gerando essas questões financeiras, tanto quanto emocionais, e até essa limitação do 8 de espadas pode estar gerando uma espécie de conflito
entre pessoas, para quem talvez esteja em um relacionamento, enfim. Tá? Vamos clarificar de forma isolada para a gente entender melhor o que é que está acontecendo aqui, peixes. Tarô, pode ser dito aqui o que é esse 8 de espadas, algumas outras situações, tirando 5 de ouros, obviamente, a torre pode ter havido algum tipo de ruptura aqui, em algum tipo de relacionamento, alguém pode ter perdido o trabalho. Complementa a torre, uma situação cara. Mas também a torre não é de tudo ruim, não. É uma desconstrução, tá, meus amores? Vamos lá. Por gentileza. A justiça. Complementando a torre. Meus amores, é até complicado falar que existe uma situação de livramento. Porque quando cai a torre e a justiça, eu entendo que é um livramento trazido pela espiritualidade. Né? Aqui pode ter alguma questão envolvida, envolvendo justiça, talvez algumas pessoas não tenham, pode ter perdido algum tipo de causa, alguma coisa assim. Né? Mas eu vejo aqui a torre com a justiça como uma espécie de um livramento. É como se você talvez estivesse dentro de uma situação ao qual você não deveria estar. Como não, né? É isso. Pode ser dito mais, Tarô, por gentileza? Signo de peixes. As de copas, exatamente. Tem uma situação que ela é para vocês aqui, um as de copas. Só que essa situação, ela não chega até pisciana, enquanto não houver um entendimento de alguma situação complicada na sua vida. Tá? Principalmente essa situação do 8 de espadas aqui, que está sendo causado por esses 5 de ouros. Algumas pessoas podem ter saído de um trabalho, podem ter rompido um relacionamento aqui, estão numa situação de falta, ou seja, vibrando na falta, então eu sinto falta daquela pessoa, eu estou vibrando na falta de dinheiro, ou seja, aquele momento em que a gente chega e fala assim, o que está acontecendo? Eu falo assim, não, o meu problema é dinheiro. E é muito complicado, porque aí a gente já entra dentro de uma energia mais complicada de se compreender, tá? Que é o famoso as palavras têm poder. Quando a gente vibra, quando a gente fala de alguma coisa de uma forma um tanto quanto errada, ou trazendo o entendimento para o universo de uma forma errada, a gente acaba vibrando nessa energia e é isso que chega mais para a gente aqui. E o universo está falando, olha, peixes, tem alguma coisa aqui para você que é um as de copas, que é um novo início, pode ser um novo relacionamento, pode ser algo que vai te trazer algum tipo de felicidade emocional aqui, só que essa questão, ela está sendo trazida pela justiça, só que para que isso aconteça, precisa haver um processo de desconstrução de como talvez você esteja agindo hoje diante as questões que você está. Por isso essa situação da dúvida do lado do 8 de espadas pelo valete de espadas, que se trataria de uma situação nova, né? Flávio, como assim? Vamos falar da torre rapidinho para entender o que eu tô querendo passar para você. A torre, ela não é só uma energia de catástrofe, ela é uma energia de desconstruir alguma coisa que não está funcionando, limpar o terreno para que possamos criar um alicerce de uma forma um pouco mais forte aqui para poder subir uma edificação forte, né? Se algumas pessoas passaram por situações, ou estão passando por situações complicadas, e isso pode estar vindo de algum tempo, é porque talvez aonde foi construído o que você está vivendo hoje é um alicerce fraco. Ou talvez algumas coisas que você entenda como sendo certas, talvez essas situações não sejam tão bem assim como você está enxergando. O processo de desconstrução da torre
é literalmente, né, a gente limpar o nosso guarda-roupa. Você não tem como colocar roupas novas se o seu guarda-roupa estiver entupido de roupas. E assim a gente não tem como receber o novo se a gente está vibrando dentro de uma vibração muito baixa, de escassez, de falta de... Aqui eu posso falar, pessoas que estão até doentes fisicamente por conta dessas questões. Só que isso daí é uma questão mais mental do que qualquer outra coisa. Como se você tivesse se enxergando aqui, peixes, altamente limitado, altamente limitado. Eu não tenho para onde correr. E sempre tem uma possibilidade. Algumas são mais fáceis, outras são um pouco mais complexas, mas possibilidades sim. Que eu gosto muito dessa frase do Wagner Borges, onde ele fala: o jogo só termina quando acaba. E quando acaba é quando a gente faz a passagem. Enquanto tiver vida, tem jogo. E se tem jogo, tem possibilidade. Entende? Então, talvez seja interessante, Pisciano, você que talvez esteja passando por essa situação complexa, olhar nas suas atitudes, como você está lidando com essas questões, se você está vibrando muito na falta, no que te falta e não no que você quer. Se você está vibrando demais nessa escassez emocional, talvez, né, tenha tido um rompimento aqui com relação a um relacionamento e a gente entende, obviamente, mas pô, tem alguma coisa aqui que é para você, peixes. Entende? Tarô, pode ser dito alguma questão aqui do 5 de ouros? A roda da fortuna. A roda da fortuna, ela pode me indicar que alguma coisa estava, para algumas pessoas, né? Alguma coisa até que estava bem. Algumas pessoas foram pegas de surpresa aí com alguma situação. Né? Tava bem, de repente perdi uma causa que já estava ganha, ou perdi um trabalho que, estava estável, de repente, do nada, o meu relacionamento deu ruim. Aconteceu alguma coisa aqui e meu relacionamento deu ruim. Só que a roda da fortuna, ela é uma energia que tanto ela pode girar e tirar a situação de cima e colocar embaixo, como tirar de baixo e colocar em cima. Então tá me dizendo que esse 5 de ouros aqui, ele pode ser revertido. Entende? Esse 5 de ouros, ele tem todas as suas possibilidades de ser revertido, mas enquanto houver esse travamento mental com o 8 de espadas, essa situação é um pouco mais complicada, sabe? E não é falar positivo, não é pensar positivo, é sentir positivo. Entende? Hoje eu acordei, né? E hoje é o dia do eclipse, aconteceu, começou às 15h07, terminou às 16h46. E eu sempre tiro as minhas energias da semana para entender. E, foi clarificado um 10 de copas pela roda da fortuna. E eu já estava sentindo, que o dia ia ser bacana. Só que, de repente, eu não conseguia gravar. Não conseguia de jeito nenhum. Aquilo poderia, de uma certa forma, tirar a minha vibe, derrubar um pouco minha vibe, minha vibração. Falei, não, talvez não seja o momento de eu gravar, então eu vou fazer uma meditação, eu vou botar alguma coisa tranquila para ouvir. Enfim, fui lá, fiz, terminou o eclipse, vim, comecei a gravar, fluiu. Entende? E o dia só termina meia-noite. Então, assim, teoricamente, tem coisas bacanas para acontecer ainda. Só que eu não me deixei abalar por uma situação que me atrasou o meu trabalho. Me atrasou, eu tinha que atender, eu tinha que fazer um monte de coisa, tive que mexer na agenda de novo, mas eu respeitei a situação. Vamos lá, os enamorados, tarô, por gentileza. Eu achei interessante isso que eu falei, eu respeitei a situação. Para pensar. Os enamorados, tarô, por gentileza, pode ser dito alguma questão destes enamoradinhos ou não?
Mais uma girada. Rei de Copas, questões emocionais, energia de Câncer, Escorpião, Peixes, Capricórnio forte aqui, de acordo com algumas escolas, a Torre é Capricórnio, Libra, Rei e Rainha de Copas. A gente pode estar falando com esse As de Copas, de um novo relacionamento para algumas pessoas. E é um relacionamento ideal. E a energia de vocês, Câncer, Escorpião, Peixes. E aí? Ah, Flávio, mas é só relacionamento? Não, aqui representando as duas. E aqui a gente pode estar falando de uma situação bem peculiar, mas que pega. Energias Yin e Yang. Energia Yin, divino feminino, criatividade, idealização. Energia Yang, divino masculino, execução. Talvez aqui exista um desalinho nessas suas energias. Talvez você possa estar vibrando numa energia mais Yang, mais de execução, e não conseguindo idealizar uma saída para esses 5 de ouros. Ou talvez você esteja idealizando demais numa energia muito Yin, idealizando demais as possibilidades que você tem e agindo de menos. Por isso, a situação dos enamorados aqui também. Porque essa dúvida, essa dualidade aqui. Tanto que os enamorados é o quê? A energia Yin e a energia Yang. E o arcanjo Gabriel aqui, Gabriel? Sei lá, o arcanjo Gabriel aqui abençoando, né? Essa situação. Então, talvez você precise, né, entrar numa energia mais de ação ou numa energia mais de idealização do que você realmente quer. Pode ser dito mais alguma questão aqui dos enamorados? Tá? A lâmina da lua. Uma situação de medo e insegurança, meus amores. E talvez até uma pitadinha de alguém olhar para uma possibilidade de forma ilusória. Tipo a ilusão minha fazer essa movimentação, a ilusão minha eu me arriscar ou fazer. Só que a lua, eu gosto de utilizar esse termo. Quando a lua vem, e é uma situação de decisão que a gente tem que tomar, tá? Eu geralmente falo assim, deu medo? Põe a fralda e vai com medo mesmo. Entende? É uma parada mais ou menos desse tipo. Deu medo? Põe a fralda e vai com medo. Se é algo que você tem que fazer, que você quer fazer para sair dessa situação de 5 de ouros, faz. Pagem de espadas, tarô. Pode ser dito alguma questão dele? Eram 2, eu vou aceitar. Cavaleiro de ouros, 10 de espadas que estava no fundo do deck aquela hora, retornou aqui. Tem uma finalização de uma dor, meus amores. Porque tem algo que chega aqui na sua energia e é para você. Ou você tem que ir em busca de alguma situação, meus amores. Você está querendo ir em direção a alguma coisa, alguém? Ou fazer alguma coisa aqui? Mas está com medo de se lascar? Não. É uma coisa que é muito particular. Se é uma situação válida, vamos dizer assim, se é uma situação... Vou utilizar isso aqui. Se é uma situação que, para você é uma coisa que você quer, eu acho que às vezes vale a pena arriscar, né? Tarô, por gentileza, na energia do signo de Aquário. Fala para mim aqui, ou Aquário, perdão, no signo de Peixes. É que eu acabei de gravar Aquário. Inclusive, se você tiver Aquário forte no mapa, dá uma olhada na leitura de Aquário. Eu não falei esse signo de graça, porque nem lâmina de Aquário tem aqui para eu lembrar dele. Tem energia de Câncer, energia de Peixes, muito forte aqui. Libra, Gêmeos. Pode ser dito aqui, 8 de espadas com 5 de ouros aqui para o signo de Peixes, tarô, por gentileza. Não, bagunçou, já sai da mesa, irmão. Tchau. Céu.
Acabei de limpar o tarô e já começa bagunçando. Pelo amor de Deus. Tarô, por gentileza. Signo de Peixes. Fala aqui desse 8 de espadas com 5 de ouros. O que pode ser dito disso? Desta questão. A temperança. Aceito? Tá, deixa aqui. Pode ser dito alguma questão da temperança, Tarô? O julgamento. Pô, que maravilha, meus amores. Que maravilha. Tem um processo de finalização kármica aqui. Eu sabia, essa torre não veio de graça. Lembra que eu falei de uma situação de livramento? Para algumas pessoas a gente pode até entender como uma situação muito complicada, mas depois as coisas começam a fazer sentido. Então, um trabalho que você sai, um relacionamento que termina, uma situação que não anda, uma situação que não desenvolve, né? E de repente a torre vem. Tem uma ruptura, tem uma situação complicada. Aqui, para muitas pessoas, tem a finalização desses 5 de ouros aqui. Só que o julgamento está clarificando a temperança, onde também traz a questão do equilíbrio. Então aqui, piscianos precisam acalmar a mente para poder entender aonde estão, para poder saber para onde vão. Imagina um GPS, né? Você pega lá o seu celular, você vai dirigir, coloca o Waze. Aí o Waze não consegue conectar com o satélite, ele não sabe onde você está. Ele não tem como calcular uma rota para onde você quer ir. E é exatamente isso aqui. Por quê? Porque o julgamento é uma lâmina, meus amores, de olhar para dentro das suas próprias questões, entender o que está acontecendo, tá? Para trazer o equilíbrio para que aí sim, o processo de finalização kármica se finalize. Entende? E aqui, para muitas pessoas, estou falando assim, calma, ô Peixes. Tenha só mais um pouco de paciência, porque tudo é na sua hora. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. E talvez se alguma situação não tão agradável aconteceu aqui para você, é porque essa situação, de uma certa forma, ela ia acabar piorando a sua própria situação. Né? Um relacionamento que talvez tenha te dado algum tipo de prejuízo financeiro, um trabalho que não era o mais adequado, estava tampando um buraco, mas você não estava conseguindo nada com isso, e agora talvez você tenha a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, ou encontrar alguma coisa diferente, melhor. Entende? Fala dos enamorados com o valete de espadas. 2 de espadas. Putz, em cima dos enamorados é sacanagem, né? Fala mais uma. Rainha de paus. Energia de Áries, Leão, Sagitário. Aqui, meu tarozinho. Rainha de paus, clarificando aqui a energia do 2 de espadas, tá? 2 de espadas é uma dúvida. 2 de espadas é se negar a enxergar o... Você pode ter forte no mapa, Áries, Leão, Sagitário aqui, viu? Ou estar lidando com... A energia da Rainha de Paus é uma energia bem interessante, porque eu gosto de brincar e falar que ela é mais para frente que para-choque de Toyota. Porque ela vai, ela faz, ela acontece. E essas 2 lâminas caíram debaixo da Lua. A Lua tá aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá essas lâminas aqui. Entende? E aqui, meus amores, pode ser alguém se negando a enxergar os próprios poderes. Porque a Rainha de Paus é uma energia que faz, que ela não liga muito para o que os outros falam. Se ela tiver que tomar uma decisão, ela vai tomar uma decisão, ela vai fazer. Só que em contrapartida, se tratando de um 2 de espadas batendo em cima de uns enamorados, ou seja, não é uma simples dúvida, é a dúvida.
E o 2 de espadas é aquele estar entre a cruz e a estrela. Ou entre a cruz e... É isso? Enfim. Acho que eu falei uma música do Zé Ramalho. Não, o Zé Ramalho é entre a serpente e a estrela. Aqui, esse 2 de espadas é uma energia de véu de ilusão. E aqui está falando para mim que essa dúvida na realidade, esse estar entre a cruz e a espada aqui, cruz e a espada, com relação a isso que você tem que decidir, ou essa situação que você tem que fazer, ou esse medo que talvez você esteja, é mais uma questão mental, que talvez você não esteja querendo enxergar a realidade como ela é, do que qualquer outra coisa. Entende, peixes? O 2 de espadas faz isso, ele cria um véu de ilusão pra gente. Saca? E aí é como se a gente criasse uma espécie de uma dúvida muito grande, sendo que a gente sabe que não é tão grande assim, ou se é, a gente tem a resposta. A resposta é interna. E aqui está falando assim também, meus amores, tem muita gente que está fechado para a espiritualidade. É como se uma mentora espiritual tentasse te acessar aqui para te trazer algum tipo de esclarecimento, algum tipo de verdade, mas você estivesse fechada para isso. Por quê? Porque essas lâminas elas vieram na mesma linha da Lua. E a Lua é conexão espiritual, entende? É a espiritualidade falando. Então, peixes, dá uma verificada se realmente é isso. Às vezes, um problema que você olha e tira de dimensão como algo muito grande é simplesmente uma coisa que está sendo causada por uma limitação só sua, mas que é uma coisa mais mental da gente do que qualquer outra coisa. Entende? E assim, a partir do momento que você entende, pô, peraí, não é tão assim difícil. É como se, fosse desencadeando assim as soluções, sabe? Então, dá uma olhada para isso. Existe algum tipo de conselho ou finalização, alguma coisa aqui para o signo de Peixes, do meu pequeno coraçãozinho? Aqui, ó, o pivô. Essa lâmina tinha caído aqui, ó, e eu deixei ela virada. 6 de copas. E veio 5 de copas. Solta o passado. Para de olhar para o que não deu certo. Sabe? 5 de copas é alguém que está olhando o que não deu certo, sendo que tem 2 copas aqui, ó. E uma dessas 2 copas aqui, ó, que você não está enxergando, é essa daqui, ó, que está sendo entregue pela espiritualidade. Então, para de olhar para essas questões do passado que não deram certo, né? Para de chorar pelo leite derramado, o que aconteceu já aconteceu e está tudo bem também. Ah, Flávio, mas vai ter um monte de gente falando por causa dessa frase. Mas se você parar para pensar, pisciano, ao longo de toda a sua vida, tirando as questões que você tem agora, ou algumas questões que estão pendentes, mas que você tem agora, você resolveu 100% dos seus problemas. Por que não resolveria agora? Entende? Então, bola para frente. É para frente que se olha, não é para o passado, não é porque não deu certo, não é porque deu errado. E tá tudo certo também. Ok? Para leituras particulares, na descrição do vídeo tem um link. Estou demorando para responder porque eu não abri a agenda ainda, mas vou responder, tá bom? Meus amores, quero agradecer você inscrito no canal, você que já deixou o seu like, seu comentário. Se não fez ainda, por favor, é o mínimo que eu peço, claro. Uma forma de retribuição, vamos dizer assim, gratidão. E eu quero agradecer você inscrito no canal. Somos 99.500 inscritos, faltou 500 inscritos para chegarmos a 100 mil. E eu quero agradecer você que faz parte dessa família Flávio Tarô, você que confia no meu trabalho, muito obrigado de coração, tá bom? Que Deus aí abençoe absurdamente sua vida. Vamos colocar assim. Ok? Milhões de beijos. Fiquem com Deus. Até semana que vem.
Tchau, tchau.